Olá, muito boa noite, pessoas queridas, daqui da Casa do Caminho, irmãos, irmãs, amigos, amigas, pessoas que nos visitam nessa noite, em mais uma reunião nessa nossa terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Estamos muito felizes, estamos muito contentes de estarmos juntos aqui nessa noite novamente e com alegria que nós nos reencontramos para mais esse estudo aqui em torno do Evangelho, em torno da lição. Nesse dia de hoje nós vamos contar então com a presença e o comentário da nossa querida Valdete, que já está aqui preparada para trazer esse conhecimento, e saudando a todos vocês que estão conosco nesse horário das 20 horas e 2 minutos. Nós vamos então começar a nossa reunião, lembrando que nós teremos então esse nosso estudo inicial conduzido pela Valdete, que vai falar sobre esse tema de hoje, oportunidades, que é muito importante. E depois dessa reflexão, eu convido vocês a permanecerem para juntos fazermos a nossa prece, a nossa irradiação, em benefício de todas as pessoas que estão conosco, participando, e daquelas pelas quais a gente também solicita a intercessão do Mestre, do seu coração bondoso e generoso para todos nós. Então, nesse momento, convido a todos a gente nos dedicarmos então a essa atenção. Vou passar a palavra a Valdete, agradecendo a ela mais uma vez a disponibilidade, o tempo e a boa vontade de preparar estar aqui conosco. Muito obrigado, Valdete. E nesse momento, então, eu passo a palavra e depois nós retornamos para a nossa prece, para a fluidificação da água, para as radiações. Então, convido a todos e vamos todos agora prestar atenção nesse comentário dessa lição muito bonita de Emmanuel, do livro Paciência. Valdete, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos atentos. Muito bem-vinda. Boa noite aos queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada irmão onde o irmão estiver. Que essa paz chegue aos nossos lares, que essa paz, seja ali distribuída em todos os cômodos do nosso lar, entre os nossos familiares, que a gente sempre dê essa abertura espiritual para que eles consigam chegar até nós, nos influenciar, nos direcionar na melhor coisa a ser feita na vida, né? Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre oportunidades. E essa é uma lição lá do livro Paciência, de Chico Xavier e Emmanuel. E Emmanuel vem trazendo para nós aqui, essa lição, nos lembrando, de como devemos, como precisamos agarrar as nossas oportunidades. E na nossa vida, na nossa vida material, a gente consegue ver, e às vezes nós mesmos estamos, agarrando todas as oportunidades no campo material. Você vê, às vezes, uma pessoa, ainda jovem que se dedica ao estudo, que vai lá, se interessa logo por melhorar a sua vida, melhorar a vida daqueles que o cercam, através da oportunidade do estudo, né? E às vezes a gente sabe que não é tão fácil para algumas pessoas, mesmo que agora, nesse ano que a gente está, em 2025, as coisas sejam muito mais facilitadas para quem quer mesmo estudar, né? Tem gente que mora longe, que o caminho é distante até a escola, que tem diversas dificuldades, né? Às vezes tem que trabalhar, às vezes tem que se dedicar a uma outra coisa. E mesmo assim a pessoa persiste, né? E daí faz o seu, o seu trabalho e também se dedica ao estudo e consegue ali melhorar a sua vida, mudar a sua vida. A gente vê pessoas que têm essa facilidade, né? Encontram oportunidades e agarra essas oportunidades no campo empresarial, por exemplo, né? Tem gente que não tem nada, né? Vem numa família super humilde, com muita dificuldade e consegue se firmar, né? Ser um grande empresário, consegue gerar riqueza, né? Próximo dele, consegue fazer com que as coisas se encaminhem e sejam mais prósperas. Pessoas que agarram oportunidades de todos os tipos, né? A gente está vendo até nos meios sociais, nas mídias sociais, pessoas que também
conseguem ser influenciadores né, e ter lá um monte de seguidores e ali é, gerando ali muito conteúdo e a pessoa consegue, né, a partir desse conteúdo, dessa, desse serviço, né, de certa forma, o serviço está prestando para né, as pessoas em geral, consegue ali também ter uma fonte de renda. Então, tem pessoas que onde vê a oportunidade, vai lá e agarra essa oportunidade e consegue, né, melhorar suas vidas e a vida de quem está próximo. E a gente falando de oportunidades no campo material e no campo espiritual. Que oportunidades são essas que às vezes deixamos tanto passar que a gente não, às vezes não consegue perceber, né, que o que está sendo, o que está acontecendo ali é uma oportunidade de um enriquecimento espiritual, de um ganho espiritual, de que a gente naquele momento ele está se servindo para algo maior do que nós mesmos, né? Então a gente tem que estar sempre ligado. E que oportunidades são essas, né? O que Deus está nos apresentando, o que Jesus nos apresenta como oportunidades espirituais para que a gente consiga fazer o bem para nós mesmos e principalmente para aqueles, né, que estão em nossas vidas, que estão próximos de nós, pessoas que a gente quer muito ajudar às vezes, pessoas que a gente quer influenciar para o bem. E pensando nisso, eu estava pensando que agora, né, há pouco tempo houve o desencarne do, do nosso querido médium Divaldo Franco, e uma pessoa que, né, viveu muito, muito, né, ele morreu com quase 100 anos de idade. E a gente vendo, eu até vi o filme dele de novo, depois desse desencarne, eu revivi tudo aquilo que eu já tinha visto sobre a história dele no livro, né? E uma história linda, né? No filme, retratando essa história. E ali você imagina que uma pessoa que agarrou todas as oportunidades para ajudar o próximo, para se enriquecer espiritualmente, né? De uma família humilde, de um lugar, né, distante da capital. Depois ele foi para a capital, já por conta, né, da mediunidade dele, foi ele se desenvolver. Tudo o que ele podia fazer, ele foi atrás de fazer, de oportunidade, né, com o seu trabalho mediúnico, com o material, né, com o dinheiro para comprar alimento. Então ele via a oportunidade em todos os lugares. E ele foi agarrando essas oportunidades até que ele conseguiu, né, com toda essa longa vida dele, tantas coisas que ele fez, né, a instituição dele, o, as pessoas que ele ajudou, os filhos que ele tinha, aqueles filhos do coração, mais 3.000 filhos, né, eu acho que eu estava até vendo uma reportagem sobre ele agora há pouco. Então, que ele falava que eram os filhos do coração, né? E todas aquelas crianças que ele ajudou, todas aquelas pessoas que até hoje está lá, a instituição está lá e tá sendo, as pessoas ainda estão sendo ajudadas. As palestras, né? Que coisa linda ele, né, falando, como ele se empolgava, né? Como ele tinha uma retórica bonita, ele conseguia encher o nosso coração de amor, de alegria, né? De esperança, de fé. Então, uma pessoa que teve a oportunidade, era muito? Não, não era muita oportunidade. Poderia ter mudado todo o rumo da vida dele e ainda poderia ter sido uma pessoa boa também, né? Mesmo não sendo o grande médico que ele foi, o grande palestrante que ele foi, mas
ele decidiu, né? Ele resolveu, ele acreditou quando eles disseram que para ele a programação não era ter uma família e ter filhos. Ele acreditou nisso, ele acreditou que ele realmente poderia fazer a diferença, que ele poderia, com o pouco que ele tinha, que eles tinham, né? Todos aqueles que estavam juntos dele também, que acreditavam nele, que primeiro já acreditaram nele, na mediunidade dele, já tentaram ajudá-lo. Então, todas essas oportunidades, às vezes vem até nós a oportunidade, às vezes alguém que nos chama. No meu caso, não era espírita. No meu caso, eu era católica, mas não era praticante. E uma amiga veio e me chamou, viu que eu estava passando por uma dificuldade, uma questão meio delicada na família. Falou: vamos lá no centro, vamos ver o que você acha de ir lá, de fazer um tratamento, de fazer um estudo. Eu já admirava demais Chico Xavier, tudo que ele, toda a vida dele, tudo que ele tinha feito, e aquilo me encantava muito. E, claro, tinha uma mediunidade já desde pequenininha, assim, bem aflorada, e aí foi a oportunidade de eu conhecer. E eu fui com essa amiga. Então, se eu não me dou essa chance de ter essa oportunidade, olha, Deus me botou uma pessoa boa na minha vida, no meu caminho, e falou: olha, vai lá, segue essa daqui. E eu fui seguir. Mas eu poderia também não ter, né? Às vezes a gente é rebelde, às vezes a gente acha que a gente não precisa, que a gente sabe mais que todo mundo, que a gente não precisa de religião, a gente não precisa de igreja, não precisa. Realmente, a gente pode viver, né? Mas a chance da gente se equilibrar mais, a chance da gente se conhecer, a chance de você ter uma experiência profunda sobre uma coisa, é você estar ali, né, dentro, inserido ali, né, no meio dessa doutrina. E principalmente, né, que todo médium tem que buscar, toda pessoa, todo cristão tem que buscar, toda pessoa do bem tem que buscar ajudar o próximo. Então, quando você vai, agarra uma oportunidade, aprende e entende que você só cresce através do outro, através de um outro ser humano, de uma outra pessoa que está ali, que, como você já passou por dificuldades e conseguiu entender que precisava mudar a vida, precisava ter outras experiências. A gente vive isso todos os dias, todas as semanas no centro. Né? Sempre tem uma pessoa nova aparecendo, sempre tem pessoas curiosas, querendo mudar suas vidas, estão passando por dificuldades, estão passando por mediunidade deseducada. Então, são diversas as coisas que a gente vem passando e que a gente mesmo já passou. Então, essa mediunidade deseducada te leva ao quê? A entender que, né, você pode estar equilibrado de alguma maneira. Aí alguém chega para você e diz: olha, se você quiser frequentar meu centro, se você quiser ir comigo, a gente pode. Talvez você melhore, talvez você consiga se equilibrar. Depende também muito de você. Aí você vai agarrar essa oportunidade. Aí às vezes a gente vai. E aí a gente tá no lugar, a gente sente, nossa, é esse lugar, né? Tô me sentindo bem aqui. E aí você vai ficando, vai ficando. Mas você tem que ter o seu coração muito aberto, né, para as experiências e principalmente para entender que em todos os lugares há diversos tipos de pessoas e você tem que lidar com todos os tipos de pessoas. Aí, se você não tiver seu coração aberto para a experiência, aberto para o entendimento, às vezes você fica ali solto num lugar, não consegue se conectar com o estudo ou com o que está sendo dito,
com a palavra naquele momento, com o estudo naquele momento, porque às vezes você está preocupado com os outros que estão do seu lado, com as outras pessoas que também têm falhas, que também têm as suas dificuldades. Tanta gente sai do centro, ou não só do centro, que eu penso com pessoas que são de igreja católica, evangélicas e tudo mais, do candomblé, da umbanda, e às vezes saem dos lugares por conta das outras pessoas, de não se afinarem com pessoas, de não, né, não, não se darem bem com as pessoas. Então a gente tem que ir com humildade no nosso coração, tem que ir, né, querendo absorver tudo que tem de ensinamento para dar, porque aí a gente está, né, buscando é o que? É o estudo, é o que? É se entender como pessoa. Se a gente não consegue é, minimamente se dar com as outras pessoas, fica tão difícil. Então a gente tem que ir, né, com o nosso coração aberto, a gente ter que ir com esse sentimento de acolhimento, e aí a gente vai se dedicando e a gente vai entendendo as outras pessoas também, a gente vai se sentindo acolhido, se sentindo amado e sabendo, né, e entendendo que é uma oportunidade que Jesus está nos dando, que Deus está nos dando para que a gente cresça, né, como ser humano. E aí a gente crescer como ser humano é a gente tentar, pelo menos tentar entender o outro, tentar se colocar no lugar do outro, com as dificuldades que as outras pessoas têm, porque a gente também tem as nossas dificuldades e às vezes as pessoas têm muito que, né, passar por cima dessas dificuldades que nós temos para gostar de nós, né, para ter paciência conosco. Então, é um exercício que a gente vai fazendo, né, em nós e com o próximo. Então, então o Divaldo, ele agarrou, né, todas as oportunidades dele. Ele fez da vida dele uma lição, né, uma lição como Chico Xavier já fez, como Eurípides Bassanufo, que é um médium que eu assim, admiro demais, né, que morreu já lá no começo do século passado, mas que também morreu novo, acho que ele morreu com 38 anos. Mas com 38 anos já tinha deixado também um monte de coisas boas ali, né, acho que é Sacramento, onde ele morava, acho que sim, em Minas. E ele fez tanto que até hoje se fala dele, né? E o que ele espalhou pelo Brasil todo, mandava medicamentos homeopáticos para o Brasil inteiro, ajudou muitas pessoas. Então, e como ele, muitos outros, né? E de outras religiões, pessoas que deixaram o seu legado, que nos ensinaram tanto, que tiveram que ter muita paciência na sua vida, passaram por, né? Foram tentaram desmascará-los, tentaram agredi-los, tentaram falar mal deles, né? Desacreditaram neles, e eles ali firmes, ó. Por quê? Porque eles sabiam que, né, as coisas iam e voltavam, e quando a gente pensa que a gente está lá em cima, a gente desce, e quando a gente pensa que a gente está lá no fundo do poço, não pode mais sair de lá, a gente sai e se vai lá para cima. Então a gente não pode nunca perder né, essa esperança de que a gente agarrando as oportunidades vai ser só coisa fácil, que não vai ser, não. As oportunidades vêm com todos os desafios também, e a gente tem que agarrar esses desafios né, e tentar se melhorar. E Emmanuel diz para nós aqui assim, ó, as oportunidades são riquezas potenciais da alma no bojo do tempo. Eilas que nos procuram diariamente, chamando-nos através de situações e pessoas para que nos manifestemos na edificação do bem aos outros, que resultará sempre em parcelas de felicidade em nosso favor. Então, quando a gente é chamado, todos os dias nós somos chamados. E que quando nós somos chamados e nós estamos dispostos, né, com
todas as oportunidades que nos apresentam no dia. E às vezes a oportunidade é de ajudar alguém, a oportunidade é de fazer o bem. E quando a gente faz o bem, ele está dizendo para nós aqui, quando nós agarramos essa oportunidade e fazemos o bem, nós estamos também nos alimentando, né? Essa tal da felicidade que ninguém nos tira e que nenhum objeto que a gente compre, nenhuma coisa que a gente ganhe seja mais prazeroso de ter. Parece bobagem, né? Mas não é. É uma coisa que nos eleva tanto e que vai perdurar em nós. Às vezes a gente compra uma coisa que a gente quer muito, mas passa um pouco de tempo a gente já esquece dessa experiência, né, de ter tido aquele bem material perto de nós. Aí já vira uma coisa rotineira, normal. Quando a gente faz o bem, não. Toda vez que a gente lembra que aquela pessoa ficou feliz, que a gente conseguiu ajudá-la de alguma maneira, de novo vem o nosso coração se aquece, de novo a gente fica feliz, né? Sem cobrar o próximo, né? Nós, conosco mesmo, a gente fica feliz que a gente está servindo a Jesus, ajudando aqueles que ele, né, que ele deixou aí para que a gente se ajudasse, né? Se a gente é o apóstolo de Jesus, se a gente quer ter esse título, a gente tem que fazer o quê? O que os apóstolos faziam, o que era? O que? Ajudar, né? Ajudar uns aos outros e ao seu próximo. Vigia-lhes a presença a fim de aproveitá-las tanto quanto puderes. O espírito da caridade nos pede semelhante atitude, considerando-nos a tranquilidade própria. Observe e verificaremos que os convites dessa natureza repontam incessantemente do caminho, embora nem sempre consigamos percebê-los. Então, ele sempre está ali, né? As oportunidades sempre estão ali e a gente está sendo o tempo todo influenciado para que a gente enxergue, né? Essa oportunidade. Só que às vezes a gente tá meio cego, né? Que a gente está meio afastado dessas influenciações. Por isso que é tão importante que a gente sempre esteja conectado, que a gente sempre esteja fazendo uma oração, pedindo a Jesus que nos lembre de sermos o seu, né, de sermos o seu objeto de trabalho, né? Sua mão, seus olhos, para que a gente sempre olhe para o nosso próximo e queira ajudar de alguma maneira e queira fazer a diferença na vida de alguém. É o irmão irritadiço que nos dirige determinada frase imprudente, infeliz, em momentos difíceis do trânsito, claramente aguardando a nossa doação de tolerância. Então, às vezes, as pessoas estão, não só no trânsito, né? Estão irritados de alguma maneira e nos atacam. E a gente, como se a gente estiver imprevidente, se a gente estiver desarmonizado, se a gente estiver afastado das coisas que precisamos sempre nos equilibrar para termos, né? Essa paciência, a gente, um vai nos dizer um propério, a gente vai com o pior, né? Mas ele está esperando da gente é o quê? Que a gente tenha uma certa tolerância. E às vezes a gente desarma tanto as pessoas quando as pessoas vêm com agressão para nós, né? E a gente vai com tolerância, vai com bondade, pede desculpa mesmo que a gente não tenha, né, tenha tido essa vontade de errar, de fazer o mal para o próximo, ou tenha feito alguma coisa errada realmente. A gente pede desculpa. Não vai, gente, não vai nos fazer mal se a gente pedir desculpa. Vai nos fazer tão bem, porque a gente tira esse personalismo todo de achar que a gente quer certo, que a gente está sempre correto nas atitudes e às vezes a gente não está. Mas quando a gente tiver e também uma pessoa vier com agressão para nós, a gente vai com bem, a gente vai com a tolerância. A gente desarma ele. Porque às vezes ele está querendo realmente arrumar uma briga, uma confusão, que às vezes acaba até em coisas
né? Muito desagradáveis. Às vezes acaba até em tragédia. Mas se a gente tiver com o nosso coração preparado, com a nossa mente, né, conectada em coisas boas, em sentimentos bons, isso não vai nos atingir. E a gente quebra um pouco do orgulho, né? Que esse orgulho também é ele que faz com que a gente faça as coisas, porque ninguém pode passar por cima da gente. A gente acha que ninguém pode passar por cima da gente, que a gente é melhor que todo mundo. Ou oh, bobagem que é. E a confusão que pode dar isso aí. É o amigo em desvarimento, muitas vezes abatido ou desesperado, esperando-nos a palavra tranquilizante, ungida de simpatia e da solidariedade de que necessita, a fim de levantar-se em espírito. Então, a pessoa, um amigo vem, né? Uma pessoa próxima de nós vem e tá ali, né? Desesperançado, tá triste, tá desiludido, tá cansado, tá abatido e espera de nós o quê? Que a gente diga uma palavra, né? Se a gente é amigo, se a gente é companheiro, se a gente, né, é pessoa próxima a ele, ele espera que a gente, né, vá com esse, com um bom sentimento, que a gente vá com uma palavra, né, que alivie o coração. Porque às vezes a gente tá vendo um mundo que as pessoas, cada uma tem um problema, e aí quando um vem com sofrimento, o outro quer abalar o sofrimento do outro, né? Dizendo que sofre mais. Não consegue escutar. Gente, tem muita gente que não consegue escutar. Muita gente que fala por cima de outra pessoa. Que não consegue ter um diálogo simples. Não consegue parar de falar para escutar qualquer coisa. Isso é tão difícil porque só ela tem razão e só ela sofre, só ela pode falar, porque a dor dela é maior do que a de todo mundo. E quando você está querendo ser essa mão de Jesus, esse sorriso de Jesus, ter a paciência de Jesus, você também tem vontade de, às vezes, nem escutar o que aquela pessoa está falando e falar também junto. Mas você respira fundo e você escuta. Porque se essa pessoa tá desse jeito, nessa agonia, ela com certeza tem mais problema que você, que já conseguiu, né, ter essa esperteza, ter a fé de, né, parar, de acalmar o seu espírito, de fazer uma oração, de pedir essa luz, pedir essa ajuda, esse auxílio. E aí a gente vai tranquilizando nosso coração e a gente vai se entendendo, a gente vai se harmonizando. E essa pessoa que vem, que muitas vezes não consegue nem escutar um conselho e nem escutar a dor do próximo, porque a dor dela sempre é maior, ela está com muita dificuldade. Ela está com uma doença espiritual maior que a de todo mundo mesmo. Ela precisa, né, espiritualmente se harmonizar, se equilibrar. E às vezes a pessoa está num negócio tão parecendo um círculo que ela não consegue sair daquele pensamento, né? Ela só fala sobre aquilo, ela só pensa aquilo, enquanto ela não resolver aquilo. E às vezes não resolve fácil porque a pessoa não se tranquiliza, ela não respira, ela não tem esse momento de paz para que ela pense: peraí, deixa eu pensar, será que eu consigo resolver, né, esse problema de outra maneira, já que esse que estou querendo não vai resolver? Porque às vezes ela quer que as coisas se resolvam, né, de uma maneira abrupta, uma maneira bruta, grossa, agora, né, intempestiva. E se ela se acalmar, respirar fundo. Peraí, eu não vou falar isso para quem eu quero falar, porque eu vou ser, com certeza, muito grossa
Se a pessoa ficar, né, se ofender demais, isso, eu quero ofender essa pessoa dessa maneira mesmo, e muitas das vezes é aquela pessoa que a gente ama demais, né? Porque essas dores, elas são provocadas por pessoas que a gente ama muito. Quando a gente não conhece muito as pessoas, a gente nem liga, né? Porque aquela pessoa falou, a gente dá pouca importância. Mas quando a pessoa tá assim, muito agoniada, desesperada e se sentindo muito ofendida, normalmente são as pessoas que ela mais ama que estão fazendo isso com ela. Então, isso é uma coisa que dói muito e você tem que ter muita clareza, né? Tem que se conhecer muito, você tem que conhecer muito o próximo, muito o outro que tá te machucando para que você entenda o que tá passando. Se o outro tá te atacando porque você é a única pessoa que ela pode fazer isso, ou que realmente é um problema com você. Então, são duas coisas diferentes. E a gente sempre tem que estar atento a isso, né? É o familiar atribulado por obstáculos diversos de quem nos cabe aproximar com o socorro que se nos faça possível. É a página balsamizante, fácil de entender aos companheiros de experiência, vítimas de reveses e ofensas, livrando-os desse ou daquele propósito de rebeldia ou de vingança, né? O que a gente está falando aqui. Que às vezes a gente quer, a gente não se entende, a coisa vai se avolumando, a coisa fica num ponto que a gente quer se vingar do outro, porque o outro nos maltrata, ou o outro fez isso de propósito, de pirraça, né? Ou como no trânsito que ele falou há pouco, né? Aquela pessoa queria mesmo era me prejudicar, e aí a gente fica com esse sentimento de rebeldia, de vingança, que aí sim, né, baixa o nosso padrão vibratório, a gente não consegue ter pensamentos bons, a gente não consegue levar a nossa vida de uma maneira, né, boa. É a conversação amena e reconfortante em casa ou na rua, com a qual inconscientemente afastamos alguém da queda do suicídio. Olha que coisa muito importante que ele está falando, né? Que às vezes a gente está conversando com alguém e a gente não sabe o que está passando na cabeça das pessoas. E quando a gente está falando de coisas boas, quando a gente está falando de Jesus, quando a gente está trazendo, né, o Evangelho, quando a gente está trazendo histórias edificantes, sentimentos edificantes, às vezes a gente está mudando o plano mental de alguém que está passando por dificuldades que a gente não sabe quais são. E às vezes são coisas bem graves, né? Então a gente, olha a preocupação que a gente devia ter quando a gente está conversando com alguém, quando a gente dá a nossa opinião sobre as coisas, como aquela coisa pode influenciar a outra pessoa, porque às vezes a pessoa tem a gente em um alto, né, em alta conta. E o que a gente fala é muito importante para certas pessoas. Então, o que que eu estou falando para as pessoas? Como é que eu estou, né, lidando com, com o meu próximo? Oportunidades, aflições, lutas e provas. O tempo faz o desfile dessas para que as reconheçamos. Ergue-te cada dia, faze o melhor do teu alcance, trabalha e serve. Hoje alguém nos deixa ver as tribulações que se lhe fazem precisas ao aprimoramento espiritual, de modo a que lhe possamos doar por nós mesmos algo de útil. Amanhã, porém, é possível seja para nós o dia da necessidade de receber. Então, não estamos isentos de forma alguma. Então, quando a gente pensar que a gente está auxiliando alguém, e quando a gente auxilia alguém, a gente fica muito feliz, a gente fica muito satisfeito, porque a gente sabe que a gente está
está fazendo um propósito de Deus em nossas vidas. A gente está trazendo tudo que Jesus, né, tanto quer nos ensinar, ajudando o nosso próximo, mas entendendo que um dia pode ser nós que estejamos precisando e que a gente nunca esqueça disso. Então, meus irmãos, que, né, Jesus continue nos fazendo de seu objeto para trabalho, nossas mãos, nossa mente, nosso coração, seja, né, para ajudar Jesus, seja para ajudar o nosso próximo, aqueles tantos que amamos, né, tantos que nos têm alta conta, que nos procuram, que a gente tem os nossos ouvidos para escutar muito mais que a boca para falar. Que a gente sempre seja conforto para alguém, tá bom? Um abraço a todos e até uma próxima. Tchau. Valdete, muito obrigado então, viu, pelo comentário dessa lição tão preciosa de Emmanuel, que nos traz lembretes, recomendações a respeito das oportunidades que nos parecem às vezes tão pequenas, mas são relevantes e que contribuem, portanto, para o nosso crescimento e para a difusão do bem, da fraternidade e do Evangelho. É uma lição muito, muito oportuna, muito necessária nos dias de hoje, que a gente possa refletir sobre o que a gente ouviu e amadurecer nos dias seguintes sobre tudo isso. E agora, elevados então por essa reflexão, por esse estímulo que Emmanuel nos traz, eu gostaria de convidar vocês para que nos juntassem numa prece, nos juntassem numa vibração, para que juntos então a gente conectar-se com um bem maior, conectar-se com Jesus, com os bons espíritos, né, com as correntes do bem, das energias, com que ele envolve constantemente a todos nós, para recebermos então em nós e para todas as pessoas com quem solicitamos, as pessoas pelas quais oramos, pedimos, as pessoas em tratamento, né, e nos valendo dessa hora então de maior proximidade nossa, dos bons espíritos que estão junto de nós, nos acompanhando aqui, em cada lugar que a gente esteja, que a gente então abrir a nossa alma para esse potencial de forças, esse manancial de energias. Vamos então colocar uma música, as imagens para facilitar essa nossa concentração e lembrando que é importante que nessa hora estejamos completamente focados, dedicados a isso, né? Então, por alguns instantes vamos parar alguns afazeres, algumas tarefas que a gente esteja fazendo para que a gente durante esses minutos consigamos de forma plena essa conexão com Jesus. Então convido a todos e vamos fazer, e depois da prece vamos voltar com alguns avisos e algumas recomendações. Vamos lá? Irmãos e irmãs queridas, que aqui estamos nessa noite, outras várias reunidos em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus e dessa lição que nos lembra das pequenas oportunidades, mas que são grandes possibilidades para nós e para todos daqueles com quem podemos compartilhar a nossa boa vontade, o nosso tempo, o nosso esforço e tantas outras possibilidades mencionadas por Emmanuel nessa lição de hoje. Aqui estamos, Senhor, outra vez mais, nessa noite reunidos em torno do seu Evangelho e rogando a sua luz, rogando a sua força, a energia do bem, do plano espiritual superior, para que nos sustente, Senhor, nesse esforço de entendimento e principalmente de ação, de conseguirmos, Senhor, compreender, vivenciar, trazer para os nossos corações a importância desses ensinamentos que se transformem em atitudes, se transformem em ações, em comportamentos cada vez mais aderentes aos princípios do Evangelho que o Senhor nos anunciou há tanto tempo e que ainda permanece para nós como um desafio não de conhecimento, não um desafio mental, que não representa para nós nenhuma complexidade, mas acima de tudo um desafio moral para encontrarmos forças de aprimoramento, deixando para o nosso passado as imperfeições que precisamos retirar e substituir cada vez mais pelos valores espirituais que vamos, Senhor, incorporando ao nosso ser, à nossa vida, cada vez mais que compreendemos, refletimos e praticamos. Por isso, Senhor, pedimos a sua bênção para todos nós nessa noite
e que a sua luz possa recair sobre todos nós como bênçãos, como luz que necessitam para a sustentação da nossa vida, do nosso esforço. E assim vamos sentir todos nós envolvidos, portanto, por essa atmosfera luminosa de luzes que caem do plano espiritual sobre todos nós nesse momento. Onde estivermos agora, vamos com os nossos olhos fechados, mas imaginar que espiritualmente esse ambiente se ilumina com a presença desses flocos luminosos que caem, dissipando a luz, espargindo a luz, retirando o Senhor toda a escuridão e as mazelas, clareando esse ambiente, sanando vibratoriamente, Senhor, e concorrendo para a limpeza e a purificação de todo esse ambiente, de todos nós, atingindo também o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, que se beneficia dessas luzes, e é todo o nosso ser, físico, espiritual, nossa dimensão emocional, psicológica, se beneficia dessa purificação, retirando de nós essas cargas, esses pesos que nos afligem, que nos trazem situações de dor, de desconforto, de aflições, ansiedades e tudo mais, Senhor, refletindo ensinamentos, o seu ensinamento que transforma para nós em medicamentos para enfrentar as mazelas físicas, morais, espirituais e emocionais que padecemos, Senhor, nos momentos da nossa vida. Que essas forças, Senhor, não fiquem restritas a nós, mas alcancem o nosso lar e todo o nosso ambiente. Seja às vezes o nosso ambiente de trabalho, onde estamos também nesse Senhor, e desempenho das nossas tarefas. Sintamos então que a paz, que a luz purifica, estabiliza e harmoniza esse ambiente, para em seguida estar receptivo à luz do bem, as energias do amor, da saúde, da paz, do estímulo ao trabalho, da confiança, da disposição e tantas outras, Senhor, que necessitamos para perseverar nas nossas tarefas. Sintamos-nos todos nós agora enriquecidos por essas bênçãos, por esse alimento espiritual que o Senhor propicia para as nossas almas sedentas, famintas, cansadas, Senhor, diante das jornadas que às vezes nos cobram um preço do desequilíbrio, do desespero, pelas nossas invigilâncias, Senhor, recaímos em atitudes mentais, emocionais, negativas que agravam as situações, mas que agora com essas forças sentimos em nós o robustecimento da consciência e da fé, da dimensão maior da vida, que nos fortalece, Senhor, para esses embates, nos preparando melhor, a cada dia mais, nos fortalecendo para reagir de maneira cristã e diminuindo em nós, em todo o ambiente, os reflexos de todas essas influências que às vezes, essas provações que a vida nos traz. Que essas luzes nos fortaleçam, Senhor, representando para nós um estímulo para a consolidação do Evangelho em nossas vidas e nossas almas. E que essas forças também, Senhor, recaiam não apenas sobre nós, sobre os nossos lares, entes queridos, mas nos lembramos também de todas as pessoas em tratamento espiritual na Casa do Caminho esta semana, os pedidos de prece que são chegados, recebidos e transcritos também, que a sua luz possa alcançar e as equipes espirituais designadas para cada caso, para cada família, possam se ocupar da solução, possam se ocupar do auxílio conforme as diretrizes maiores da bondade, da justiça, da misericórdia divina que recai sobre as nossas vidas incessantemente. Pedimos também, Senhor, que os recipientes com água aqui colocados sejam também providos com essas forças e, portanto, energizadas, enriquecidas com essas energias que ali ficam, transformando essa água no medicamento de origem espiritual para a sustentação de cada um de nós, da nossa família e de todas as pessoas com quem compartilhamos esse líquido, seja, portanto, um prolongamento desse momento de paz, de renovação de forças que aqui estamos nesta hora.
Pedimos também, Senhor, nesse momento, ao concluirmos o nosso momento de prece, de oração, que essas bênçãos, Senhor, recaiam também sobre toda a nossa comunidade presencial, à distância, nos diferentes estados e países que se conectam na nossa casa e que compõem essa família espiritual, unidas pelo Evangelho, pela necessidade da sua misericórdia, mas também, Senhor, pelo esforço de compreensão cada dia mais do seu Evangelho. Abençoa todos nós, abençoa os nossos trabalhos, as nossas vidas e abençoa também o nosso mundo, o nosso planeta, em que regiões e povos passam por dificuldades de toda ordem, naturais, climáticas, políticas, bélicas, enfim, Senhor, que a sua luz recaia sobre todos esses povos e seus líderes, trazendo a paz, a esperança e o estímulo à convivência fraterna, ao entendimento, para que consigam, Senhor, alcançar patamar de paz e harmonia, vivendo em fraternidade, respeitando cada um de nós, as diferenças, os idiomas, as culturas, enfim, a possibilidade de ter o Evangelho do Cristo, os valores universais do bem, como diretrizes de uma sociedade de paz e de harmonia e de convivência fraterna. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que a sua luz permaneça conosco, hoje e em todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor. Pois bem, pessoal, nós estamos chegando então ao final do nosso encontro de hoje, no dia 3 de junho, de 2025. Essa nossa reunião ficará gravada e eu informo que por uma questão também de viagem, uma questão de não estarmos presentes nesse momento na Casa do Caminho e pela dificuldade de acertarmos os momentos de conseguirmos fazer isso de uma forma mais estável, contando com os recursos que a tecnologia nos propiciaria, nós optamos por fazer essa reunião, deixar ela gravada um pouco mais cedo, para que a gente pudesse contar e cumprir o nosso compromisso anual, de forma que nesse momento em que a gente faz essa gravação, eu não tenho aqui os comentários, a participação de vocês, mas durante o momento que ela entrar no ar, a gente, na medida possível, a equipe vai acompanhar todos vocês, e recebendo essas vibrações e retribuindo o carinho de vocês. Então hoje eu deixo de fazer a saudação individual a todos, porque nesse momento nós estamos com essa reunião preparada anteriormente e desejo a todos muita paz, muita saúde, agradeço muito a presença, agradeço muito a contribuição vibratória de todos para que nesse momento em que a gente se reúne, esses vínculos espirituais se fortaleçam, se iluminem, portanto, essas energias encontrem, trafeguem os nossos lares com a bênção de Jesus. Convido a todos, então, a estarmos na próxima semana, mais uma vez aqui, para o nosso encontro semanal. Desejando a todos vocês uma excelente terça-feira, uma boa continuidade da semana e o nosso convite para que na próxima semana estejamos aqui novamente para mais um encontro, para mais um dia de estudo, de reflexão e de receber as bênçãos, de orarmos e pedir a Jesus a bênção para nós e para nossas vidas. Fiquem com Deus mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio, pela presença. E aqui me despeço e esperando encontrar a todos vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. Muito obrigado, então.